Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Mentes que Inspiram de hoje com um tema extremamente importante e relevante nos dias atuais e principalmente às vésperas do início de um ano letivo. Estamos falando de alunos, professores e que estão muito cansados, sobrecarregados. A educação ela precisa de um cuidado especial, de um olhar diferenciado e um olhar de quem estuda para fazer a mágica da escola acontecer. Não só da escola, das universidades também, educação básica e ensino superior. Para a conversa de hoje, para que a gente consiga ter um pouco mais do panorama da educação 2026 aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil também, porque quando a gente fala de saúde mental de professor, de alunos, a gente fala de Brasil inteiro e de mundo, né? Precisamos estar muito atentos num mundo acelerado como hoje, como o que temos atualmente. Neste nosso programa, gente, temos uma convidada que tem uma propriedade absurda na temática educação, saúde mental de professores e cuidado com o ambiente escolar e com a comunidade que o habita. Falamos de uma profissional que ela é pós-doutora, ela é pesquisadora, o que é importantíssimo para a gente entender, né, os meios dos quais a gente pode ter para melhorar a situação de professores e alunos dentro da escola atualmente. Ela tem um podcast que nós falaremos depois sobre isso. Ela tem um canal do YouTube onde produz conteúdos maravilhosos. E a gente está falando de nada mais, ninguém menos do que Mariângela Posa. Oi, querida. Meu obrigada. amor, obrigada pela tua presença hoje aqui conosco. É uma honra e um prazer te ter aqui. Obrigada, Vanessa. É uma alegria estar aqui com vocês, com o teu público. Então, vamos aproveitar bastante essa conversa, que eu creio que vai colaborar muito com todas as pessoas que estão dentro da escola, estão pesquisando. Então, eu estou à disposição. Maravilhoso. Mari, vamos falar um pouco assim de educação e educação num panorama mais amplo. Sim. Fala um pouquinho para nós como é que tu enxergas hoje a educação em pleno ano de 2026, às vésperas do início de ano letivo. Sim. A educação ela é muito ampla, né, Vanessa? Nós temos que pensar em dois polos. Primeiro, escola pública, escola privada. Mas as dificuldades, elas permeiam desses dois ambientes. A escola ela necessita ter um cuidado maior. Primeira coisa, não podemos deixar de olhar para o nosso professor, que necessita de um cuidado, de um acolhimento, de uma amorosidade em cima da sua profissão. E isso independe se é do público ou do privado. Das ONGs também, que nós temos trabalhos lindos, educacionais, que envolvem todo esse direcionamento para o público, para dar conta. 2026 é um ano que nós vamos ter que nos debruçar cada vez mais sobre o olhar desse professor, de como ele está, que muitas vezes ele não conta, ele resiste, ele fica persistindo para dar a excelência. E nós vamos ter que investigar cada vez mais como ele está, como ele se sente na escola, como ele se sente dentro da sala de aula, quais são as suas inspirações e as suas dificuldades. 2026 é um ano de olhar mais para esse professor, porque olhando para esse professor, ele vai conseguir dar conta desse estudante que precisa. Então, é aquela via de mão dupla, né? Então, a gente cuida de quem cuida e o gestor, o diretor, ele deve estar atento a isso. Então, 2026, como os outros anos, então a gente vem trazendo isso, mas, claro, a gente tem que colocar prioridades. Hoje, qual é a prioridade da escola? É dar colo para esse professor. É importante, assim, pensando nessa reflexão do dar colo para professor, a gente fala de proposta pedagógica, a gente fala de tecnologia e olhando para 2026 com essa urgência de saúde mental, o que tu entendes que precisa mudar urgentemente dentro da escola? É a questão de metodologia, é a questão do mindset em relação à estrutura, organograma de escola, ou a própria questão pedagógica, construção dos processos dentro da escola. O que tu achas de urgência hoje que a escola precisa ter esse olhar de quem precisa fazer a coisa acontecer e fazer dar certo?
o básico bem feito, eu costumo dizer, né? Então, o que acontece? As metodologias, estratégias, todo esse movimento teórico é obrigação da escola ela estar com isso na ponta da língua. Quando nós deixamos ou sobressaímos essa metodologia ativa ou todos os movimentos teóricos, colocamos isso como prioridade, nós vamos deixar a humanização um pouquinho mais abaixo. E esse ano é um ano de proporcionar para o professor todas as ferramentas que são necessárias. As ferramentas que eu digo, Vanessa, são essas estratégias mesmo, tecnológicas, inovadoras, mas nós precisamos conversar com este professor para entender qual é o caminhar dele, o que ele já fez, o que ele precisa, quais são as dificuldades dele. Não adianta inovar da maneira com que muitas pessoas falam, a inovação é tecnológica. Não, inovação não é só tecnológica, é também tecnológica. Então, não adianta colocar só a tecnologia em primeiro plano, não. Porque nós podemos ter a nossa base estrutural da docência envolvendo o quê? Inovações. Na maneira com que eu pensava a minha prática, eu posso inovar essa prática. Então, eu não tiro aquele empoderamento daquele professor que é tão importante, eu acrescento. E a gestão, ela vem acrescentar, ela vem conversar. Então, em 2026, nós precisamos conversar mais, assumindo um papel de diálogo, onde o professor vai falar, ele vai se posicionar e o mediador, que seria a direção e gestores escolares, permitir testar mais esse professor, fazer com que ele se sinta mais empoderado na sua sala de aula, porque ele fez a escolha de ser professor e ele deve lembrar isso todo dia, assim como o gestor, porque a maioria dos gestores, como eu acredito, devem ter passado por uma sala de aula. Então, isso faz com que a gente possa cada vez mais acolher, olhar e fazer o bem, porque é essa nossa trilha, fazer o bem dentro de uma escola de qualidade. Quando a gente fala de olhar ao professor, né, é importante quando tu trazes assim que a gente precisa ter esse olhar delicado, né, esse olhar para além do papel, da construção clássica da escola tradicional, né? A gente precisa olhar não só para métodos, mas para pessoas, né? E quando a gente fala em olhar para pessoas, a gente está falando em revisionar o real papel e significado desses profissionais dentro da escola. Eu falo que o professor, ele é o papel principal da estrutura, né, educacional atualmente dentro da escola. O papel do professor é de suma importância. É ele que leva o conhecimento, é ele que é a figura base, referência dos alunos que permeiam esse ambiente escolar. E quando a gente fala em revisionar esse papel desse professor, como é que tu entendes que os gestores das escolas, as políticas públicas, quem pensa na educação do nosso país, como é que ela poderia capacitar melhor esses professores, como é que ela poderia potencializar a figura desse professor dentro da escola sem exigir tanto como a gente, né, é muita exigência, né, e pouca doação, talvez, do ambiente estrutural, do ambiente governamental. Como é que tu enxergas essa melhoria da situação do professor dentro da escola hoje? A gente fala de uma gestão escolar e a gente fala de uma gestão educacional. Então, isso é importante, de uma certa forma, colocar esses dois rumos. A gestão escolar está na escola, são pessoas que estão ali ativas com esse professor. Gestão educacional é de uma educação, de um sistema de ensino, de políticas públicas. Quando nós deixamos de lado uma valorização do professor, a gente já perde aí um pessoal. Por quê? Porque até chegar e entender que, bom, eu escolhi ser professor e eu vou lutar pelos meus direitos, pelas conquistas, pelo valor. Isso é um ponto. Nós temos pessoas que vão acreditar e vão lutar e vão querer mais. E vão insistir em ser educador. Só que, no caminho, a gente já perde uma metade, que não consegue ficar firme nessa profissão, porque ela sabe que essa profissão muitas vezes não é valorizada. Então, nós temos esse papel importante para entender qual foi a escolha feita desse profissional. A primeira coisa que nós devemos fazer é trazer
aquilo que fez com que esse profissional gostasse dessa profissão, dessa filosofia de vida. Ser professor é querer ensinar, é transbordar, é fazer valer aquilo que ele está falando. Agora, quando eu começo a entender que eu não tenho valor nos meus posicionamentos, na minha fala, naquilo que eu acredito, tudo vai ficando anulado. Eu abafo, e aí eu costumo falar, né, Vanessa, do bloqueio docente. Então, se tu não permite aquele sujeito de se colocar, de dizer as suas ideias, de falar como gostaria que fosse a sua sala de aula, como poderia modificar esse plano que vem dentro de uma base nacional comum curricular. Engessada? Sim, né? Que muitas vezes é um número que vai compor um objetivo. Exatamente. Então, nós temos que conversar muito sobre isso. A partir do momento que esse professor, ele consegue falar sem medo, sem ser criticado, o que essa gestão não vai levar para o pessoal, aí eu estou falando de gestão escolar, sim. não do sistema de políticas públicas ainda, porque nós temos que ter essas pessoas que acreditam na educação lá em cima, no topo. É No governo, é importantíssimo. entendeu? Essas pessoas que pisaram na sala de aula, que passaram por muitas situações, que viveram aquilo ali, vão saber dizer, o que eu preciso, o que não dá para fazer, o que tem como administrar. Agora, quem não está na sala de aula, quem nunca viveu, tu vai pensar que vai ser igual aos livros, que vai ser igual às pesquisas. Uma pesquisa bem feita, dentro desse parâmetro de gestão escolar e educacional, é aquela que está no chão da fábrica, na escola ali, olhando, conversando, vivendo, observando os estudantes nos processos inclusivos também, Perfeito. Na diversidade. Então, entender isso, o primeiro ponto que eu considero fundamental é resgatar esse sentido do que me fez ser professor, o que me mobiliza, de uma certa forma, estar todos os dias dentro de uma sala de aula. É importante a gente pensar nesse resgate, porque é uma forma de você valorizar não só a profissão em si, mas o profissional que se comprometeu a estudar e estar dentro desse ambiente escolar, repassando o seu conhecimento para a formação de uma sociedade, né, mais clara, mais estruturada, mais crítica. Vamos colocar assim, porque hoje é o que a gente quer, né? Formar cidadãos críticos para uma sociedade melhor, né? Só que a gente está falando de sociedade, Mari, assim. Acho que é importante a visão do gestor escolar, microgestor, quem toca a baqueta dentro da escola e que faz a mágica acontecer dentro de cada uma dessas instituições de ensino. A gente tem poder público, políticas públicas que precisam ser revisitadas, mas acho que tem um ponto cego na sociedade que é importante, eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Eu percebo muito, né, a gente que vem do chão da escola, que a sociedade, ela deturpa hoje em dia um pouco a figura e o papel da escola e do professor dentro da escola. Eu entendo que talvez não haja clareza no real significado da escola e qual é o papel da família dentro desse ambiente escolar. Como é que tu vê esse ponto cego? Nossa, Van, é uma ótima pergunta. Por quê? O que acontece? Primeira coisa, se eu tenho uma direção muito alinhada, conhecedora daquilo que ela faz, ela tem um papel fundamental ali. Porque ela vai, como tu diz, né? Ela vai ser o maestro daquela banda. Ela vai tocar a música e essa música vai ter que ser mudada. Eu não posso tocar a mesma música. Então, porque nós temos estudantes diferentes. E profissionais também diferentes, que eles necessitam de um olhar diferenciado. E quando eu penso dessa forma, eu penso num plano político-pedagógico, e eu penso no regimento. São dois documentos que a escola deve ter, eu costumo dizer assim... Em cima da mesa. Isso aí. Eu falava isso, não é para estar na gaveta. Por que isso? Por que está na biblioteca? Dá para a família dar uma olhada. Porque, a partir disso, eu tenho o plano político-pedagógico e eu tenho a caracterização, de uma certa forma, que são as atribuições dos profissionais que estão ali. Tá? Quando eu tenho uma família que se empodera tanto e vai mandar na escola, e eu permito... Exato.
nós não conseguimos avançar, porque não é deselegante eu sentar num atendimento com a família e pontuar. Aqui na nossa escola, nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Isso está dentro do nosso plano político-pedagógico. O que está precisando a mais? Vamos ver se a gente consegue dar conta. Tem coisas que nós não vamos dar conta. Por isso que eu falo sempre da transparência educacional. A transparência educacional faz toda a diferença. Eu vou te dizer, eu consigo fazer até aqui. Se eu não conseguir avançar, nós vamos conversar novamente e eu vou cada vez mais valorizar esse professor. Eu não posso passar por cima do professor. O professor está na sala de aula. Eu tenho que trazer esse professor, tenho que trazer essa família. E quando a família quer mandar nas pessoas que estão gerenciando, alguma coisa tem errado. Exatamente. E tu não precisa ser deselegante para dizer algumas verdades. Porque quem é o profissional da educação? Quem é o especialista? São as pessoas que estão dentro da escola. Perfeito. O pai, ele pode até tentar, eu sempre falo assim... É válido o argumento. Ele tem direito, deixa. Exatamente. O que não pode, a pessoa que está na gestão ceder com um olhar que não é pedagógico, não é educacional. Nós estamos falando de escola, é uma linha educacional de escolarização. As pessoas que estão dentro da escola, elas não precisam educar os filhos, elas precisam mediar essa educação que vem de casa e a gente vai colocando no lugar. Exato. Isso não quer dizer, não posso fazer isso, ele não está sentando direito, ele não está comendo direito, eu não vou intervir. Não, isso aí é se isentar totalmente do teu compromisso de ser professor. Então, os movimentos que acontecem dentro da escola são muito vivos. Então, eu sempre penso, uma escola que não empodera o seu professor é uma escola que vai perder os professores. E esses gestores estão fazendo o quê ali? Vão fazer o quê? Então, eu tenho que acreditar, sim, no meu posicionamento, no meu estudo, na minha investigação. Por isso que a pesquisa, professor é ser pesquisador. Tem um livro que o Fernando Becker escreveu, que é um professor da URGS, que ele fala sobre isso. Ser professor é ser pesquisador. Então, não tem um professor que não é pesquisador. Eu olho para um aluno e estou pesquisando. Como é que será que ele consegue aprender? O que eu vou fazer para ele aprender mais? Então, isso é um movimento. Agora, se eu tenho uma gestão que não olha para isso... Alguma coisa está errada? Com certeza, Van. Então, eu tenho que cada vez mais... Isso vai refletir totalmente na saúde mental do professor. Então, imagina, se eu tenho um gestor que eu sei que eu posso contar, que ele não vai levar nada para o pessoal, ele vai levar para o pedagógico, para o educacional, que eu posso conversar com ele. Eu posso até dizer algumas coisas pessoais que não estão legal na minha vida, mas eu sei que ele não vai levar adiante com um olhar de fofoca ou com alguma coisa para ter aquilo ali na carta da manga, como a gente diz, para depois poder demitir no final do ano. Então, é tão bonito uma gestão acolhedora... Perfeito, eu usar essa palavra, acolhimento. Que não vai passar... Claro, vai dar limite, vai dar borda para o professor. Vai dar luz, vai dar norte. Isso aí. Mas também não vai ficar jogando com esse professor. Né? Esse professor tem que sentir. Eu tenho que sentir que eu estou bem acolhida com esse meu gestor. Que eu sei que ele vai me puxar quando eu não estou bem. Mas também ele vai me abraçar quando tiver alguma coisa que não esteja legal. Não, perfeito. Eu acredito que é nessa linha de pensamento, sem muita burocracia. Isso. Essa tua fala, ela é fundamental, Mari. Assim, a gente está falando de fortalecer um ambiente escolar. Né? Assim, a gente fala muito de saúde mental de alunos. Hoje, o aluno hoje está com a saúde mental comprometida sobre vários aspectos, vários assuntos, e a gente esquece muito de olhar para a saúde mental do professor. Né, que amparo que esse professor está tendo através da sociedade, através dos seus gestores, né, através das próprias pessoas que convivem com ele dentro da escola. Sim. Porque quem faz a mágica da educação acontecer, pessoal, é o professor dentro de sala de aula. Tem toda uma equipe, né, Mari? Que ampara esse professor, que faz com que ele realmente realize a mágica necessária. Sim. Mas quem faz a mágica e que precisa desse amparo, né? A gente fala da saúde mental de alunos, é importante a gente ficar com esse olhar importante, né, personalizado, para a gente poder acolher e amparar quando necessário, mas
a gente precisa e urgentemente olhar a saúde mental do professor. Como é que tu vê a saúde mental do professor hoje, Mari? Tu que tens uma aderência imensa em instituições de ensino e és uma baita pesquisadora neste tema tão relevante. A saúde do professor, a saúde mental do professor, ela não pode ser deixada de lado. Tem que ser como prioridade, como eu falei no início. Cada vez mais, se tu esconder essa prioridade, tu vai perder a qualidade educacional e tu vai perder os melhores professores que tu contratou, porque tem aquilo. Muitas vezes acontece, aquele professor que foi contratado, ou até mesmo esse professor que está no ensino público, ele desejou estar ali. Só que no percurso acontece várias coisas. Se tu não tem um apoio direto com o professor, vendo o que está acontecendo, esse professor, ele vai se anular. Totalmente. Então, o que nós precisamos fazer? Não a escola com uma linha totalmente clínico. Não, a escola não é clínica. A escola, ela se transforma, inclusive, terapêutica, porque o movimento acontece. Então, eu acredito muito nos programas que tu vai direcionar no teu plano anual da escola como prioridade, trazer pessoas, acolher, e não precisa trazer pessoas para trabalhar com 120 professores. Faz algo mais enxuto, como se diz, né? Pega os professores, todos professores de matemática, professores da educação infantil, trabalha, fecha um pouquinho, faz esse trabalho um pouquinho mais direcionado num nicho menor, que tu possa fazer atividades dinâmicas, acolhimento, com pessoas especializadas para isso, que tu vai trazer um conforto, principalmente agora no início do ano. Traz um conforto, não faz algo por fazer, para ficar bonito numa rede social, não precisa. Nós não acreditamos mais naquilo que é tão belo e por trás tem uma tristeza de uma carinha de um professor na foto. Tu olha ali e vê, será que esse professor vai começar o ano bem? Ele vai acreditar nele. Primeira coisa, ele tem que acreditar, ele tem que gostar, porque senão ele pode procurar outra profissão. É verdade. Ele pode, se ele não quiser mais trabalhar na educação, ele pegue e vai desbravar outros rumos, porque ele vai se sentir melhor. O que nós não podemos deixar é ficar firmando um professor que muitas vezes não quer mais atuar e tu fica insistindo aquilo ali. Não que tu vai abandonar, não, tu vai investir tudo que tu puder nesse professor, mas muitas vezes esgotou. E esse esgotamento traz burnout, traz essa saúde mental super prejudicada, essa vida desse sujeito deixada de lado. Então, nós precisamos cuidar dessa saúde mental para termos ótimos professores em sala de aula. Hoje em dia a gente fala de um termo, Mari, assim, que a gente se ouve falar muito, né, no meio educacional, que é o apagão docente. Sim. O apagão docente, a gente está falando de saúde mental de professor. Explica para a gente o que é esse apagão docente, por que ele é tão importante em relação ao impacto na educação atualmente. Bom, o apagão docente é algo que já tem sido estudado, né? Ele está meio tímido ainda, mas cada vez mais nós estamos realizando pesquisas. Recentemente, a Betina Stenin dos Santos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ela tem um grupo de pesquisa, então a gente vai começar a se debruçar sobre esse tema, que é super importante, mas já tem alguns estudos que falam que o apagão ele está acontecendo porque nós não temos professores que estão cada vez mais inspirando esses alunos, quando saem do ensino médio, para ser professor. Isso é um tópico, porque tu tem que inspirar o outro. Se eu estou dentro de uma sala de aula, eu estou feliz, alegre, ou estou de cara fechada, mas é momentâneo, porque tu não vai ficar 50 minutos de cara fechada, tu vai entristecer o estudante. O estudante vai pensar assim, não, por que eu quero essa profissão? Eu quero distância disso. Realmente eu não quero. E esse percurso de tu ficar muito tempo na educação básica, tu conhece muitos professores. Professores bons e professores que não são tão bons. Então, o primeiro ponto, o primeiro tópico é essa inspiração. Será que eu sou uma pessoa que estou inspirando os estudantes? Então, aí, se tu não tem inspiração, tu não vai desejar. O segundo ponto é, muitas vezes eles vão ter uma pessoa que vai inspirar eles, só que no percurso eles vão ver que eles não são valorizados, que eles não têm espaço de fala. E aí o que acontece?
vou desistir da profissão. Porque nós temos alunos hoje que eles não ficam esperando 2, 3 anos, um tempo para ver se vai dar certo. Não, passou 2 anos, não deu certo, eu escolho outra profissão. Os jovens são assim, hoje, cada vez mais. Eles não esperam aquilo ali ficar mais curtido. Então, esse é o segundo ponto. A gente convive numa sociedade muito líquida, né? Então... Já dizia Bauman. Por mais que eles sejam ótimos, eu acho, a adolescência, hoje em dia, eles passam por muitas coisas e a tecnologia também. Então, assim, eu acredito muito na educação e nos estudantes, nos adolescentes. Acredito muito. Eu sou totalmente ao contrário do que as pessoas dizem, os adolescentes estão se perdendo. Não, talvez nós não estejamos mediando certo para eles entenderem algumas coisas. Ou colaborando com a família. Só um recorte. Esses dias eu escutei de uma família, ele que vai decidir a escola. Aí eu pontuei, não. Quem ainda escolhe a escola certa é os pais. Perfeito. Entendeu? Então, é essa mediação que são necessárias. E o terceiro ponto é que nós temos muitos professores que estão se aposentando. Estão querendo se aposentar. Estão esgotados. Eles muitas vezes se aposentam antes do tempo de aposentadoria. Então, são 3 tópicos para acontecer o apagão. E ele já está acontecendo. Em 2026, nós já notamos. Então, a gente tem que incentivar, nós que somos da universidade, cada vez mais, das licenciaturas, estimular, envolver, colocar gás nas nossas aulas, para estimular cada vez mais esse estudante a olhar, poxa, ela dá aula e é feliz. É claro que sim. E eu posso fazer isso, tranquilamente. Então, é nessa via e ainda ser competente, sabe? É aquela coisa assim, Vô, que tu tem que mostrar como é bom estar na escola. Valor. Nossa, transbordar na vida do outro. Então, assim, o meu propósito e das pessoas que estão cada vez mais pesquisando comigo é colocar um sorriso no rosto e vamos embora. É acreditar nessa educação que precisa. Os alunos estão aí, eles querem aprender. Então, é envolver cada vez mais ainda, que nem eu te disse, está muito recente, mas eu acredito que vai dar bons frutos para a gente levar adiante. Tanto a saúde mental desse professor, de entender, quanto a valorização desse professor cada vez mais. A gente possa ter mais professores atuando. Perfeito. Mari, seguiremos essa nossa conversa. Gente, o tempo é curtíssimo nesse nosso programa, vocês não estão entendendo. A gente precisa encerrar o nosso programa hoje, mas eu queria que a Mari deixasse uma palavra hoje para deixar um momento de inspiração para todo mundo que está assistindo a gente em relação ao ano letivo de 2026. Uma palavra, Mari. Uma palavra. Uma palavra é seja inspirador. O professor, ele tem que ser inspirador. Mari, obrigada. Isso. Obrigada, minha querida. Obrigada pela tua presença. Sempre é maravilhoso para nós. A gente tem essa mulher no sofá aqui conversando, a gente ficaria um tempão, porque é um assunto que ele rende. Ela tem assim, um conhecimento absurdo, sensível, agregador. Então aí, pessoal, ano letivo iniciando, que a gente inicie ele com mais inspiração. O Mentes que Inspiram fica por aqui. Um beijo grande para vocês e até o próximo episódio.